Então, pessoal, a gente vai começar. O Juliano tem um assunto que também se agrega muito à palestra anterior, então é legal que vocês vão ter duas visões de dois profissionais super experientes e diferentes, que é bacana. Juliano, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vou continuar o assunto aí que o André comentou um pouquinho na palestra anterior. A gente vai falar um pouquinho de Function as a Service, também conhecido por Serverless, né? Existe uma discordância aí no meio da comunidade sobre os termos, mas no final a gente está falando da mesma coisa. E no final de tudo, não existe nada sem servidor, né? A gente acaba sempre precisando de alguma coisa para rodar. Então acho que é por isso que o movimento ao redor desse Function as a Service aí o nome acabou sendo mudado. A gente viu falando o André falou muito do Cloud Functions, do Google, o da IBM, da empresa que eu trabalho, também chama Functions, do Azure a mesma coisa, né? Então, quando vocês buscarem conteúdo na literatura, lembre-se que a gente está falando aí do mesmo assunto. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco de serverless, mas de uma visão um pouco mais abrangente, sim. A gente vai ver um pouco de código, de tecnologia, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês um entendimento mais claro do que é isso, como que isso pode contribuir para vocês começarem a pensar daqui para frente. Esse é o principal objetivo, né? Eu garanto para vocês que vocês vão acabar usando esse negócio aí. Não sei esse mês, não sei nos próximos 6 meses, mas em breve aí vocês vão acabar usando. Então, um pouquinho sobre mim. Eu trabalho no time de Watson e Cloud da IBM. Eu sou paulista, mas eu moro em Curitiba há mais ou menos uns 5 anos. Sempre fui desenvolvedor, fui contratado para a IBM para desenvolvimento de um produto baseado em Java. Depois eu fui estudar um pouquinho em Uberlândia, fiz mestrado lá. E o ano passado eu consegui trabalhar em uma patente para a IBM dentro de Machine Learning, né? Então, não vou ficar rico, eu sou simplesmente um autor da patente da IBM, mas a experiência foi muito legal. Ali embaixo vocês têm meus dados de Twitter e LinkedIn. Recentemente eu ando um pouco defasado aí nas postagens, mas tá aí o contato, pessoal. Fiquem à vontade para me adicionar aí na rede de vocês. Beleza, pessoal, então eu vou contar uma historinha. Primeiro a gente vai conhecer aqui o Pedro. O Pedro é um desenvolvedor de software, e aí, como todos nós, embora a gente fale muito aí de tecnologia, a gente fica falando de servidor, de arquitetura, de tipos de banco de dados, mas no final do dia o que a gente quer? Resolver um problema, a gente quer trazer uma solução para alguma coisa. E a tecnologia faz parte disso, é a nossa caixa de ferramenta. Então, como desenvolvedor, a gente tem bastante vontade de trabalhar com novas tecnologias, mas a gente quer escrever um código que traga valor para o negócio. E a gente cada vez menos, pessoal, embora a gente fale muito aí dos full stacks, e a gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente é obrigado a saber de tudo, cada vez menos a gente quer fazer um papel mais de operacional, né, de configurar máquinas virtuais, containers, roteamento, load balance. A gente gostaria muito que alguém fizesse isso pra gente, que fosse pronto, né? Então esse é o objetivo aqui do nosso colega o Pedro. Então ele quer trazer valor para o negócio e ele quer abstrair um pouco de toda essa parafernália aí que tem para a gente conseguir executar as nossas coisas. Outra coisa legal, a gente fala muito de computação em nuvem, e aí quando a gente fala de computação em nuvem, a gente fala daquela história de paga pelo que você usa, pelos recursos que você usa. A gente vai ver bastante que dá para melhorar um pouco essa granularidade. Ao invés da gente ter lá as máquinas virtuais funcionando o tempo todo, a gente vai pegar um pedacinho do nosso código, mandar para a nuvem, ele vai ficar dormindo lá e de repente, quando a gente precisar desse cara, ele acorda, executa e a gente é cobrado então. E a gente está falando aí de cobrado em frações de centavos, porque esse código, em teoria, ele deve executar em segundos ou milissegundos. Então esse é o objetivo desse cara. Um pouquinho aqui, voltando um pouquinho lá para a época da faculdade, né? O modelo tradicionalzão lá de aplicações, que é o tal quando a gente pensa ainda no monolítico, né, o monolito é como muita gente fala, a gente tem que se preocupar com escalabilidade. Então, como que eu faço a escalabilidade vertical ou horizontal, né? Vertical é a gente melhorar o hardware, aumentar a memória, aumentar disco, ou horizontal é você espalhar, né? Tem servidores horizontalmente, lado a lado. Isso ficou bastante popular aí com Big Data, com o Google, com esses grandes processamentos em paralelo como o Hadoop. Então, como a gente faz... Essa é uma preocupação que a gente tem no tradicional. Outra coisa é a preocupação com custo, com alta disponibilidade, com resiliência. São preocupações que já existem na área de tecnologia há décadas, né? Isso está mudando. E outra coisa, principalmente o pessoal de operação, como que a gente mantém tudo isso aí sadio, né? Rodando, como que eu monitoro, como que eu analiso os logs, como que eu vejo a saúde dos discos. Então a gente percebe, a gente fala muito
de infraestrutura quando a gente está falando de uma aplicação para resolver um problema de negócio. E é isso aqui bastante importante, né? Que a máquina está ligada. Imagine o servidor que tem na empresa de vocês, ou uma máquina virtual que está rodando na nuvem. Esse cara está ligado o tempo todo. E aí muitas vezes, esse cara está paradão lá, ele está esperando alguma coisa acontecer. Mas não importa, para o provedor de nuvem ou para a Copel, esse cara está ligado, a ventoinha está girando e a gente está sendo cobrado por isso. Isso é um modelo tradicional. E ali tem um exemplo ali do modelo tradicional, né? A gente tem alguma coisa rodando e alguém fazendo requisição e depois você tem que ver se aquilo lá está pronto. Existem técnicas aí para trabalhar em cima disso, filas de mensagens, processos assíncronos. Beleza, aí eu vou apresentar para vocês aí, nesse slide, eu tenho certeza que muitos já conhecem, a gente vai falar um pouco sobre modelo de aplicação, arquitetura de aplicação. Então, a gente trabalhou durante décadas aí com monolíticos e a gente tem falado muito agora dos microserviços. E aí, por que eu estou falando de microserviços? Porque esses caras, eles são importantes para a gente conseguir visualizar e entender melhor como usar serverless ou function as a service. Tá? Então, microserviços não é uma tecnologia, é um estilo de arquitetura, uma forma de se pensar na arquitetura do software, da aplicação que vocês estão construindo de forma diferente. E lembrando um pouco, eu lembro bastante, é bem simples isso, né, do comecinho lá das aulas de Java, né, ou de orientação a objeto, a gente falava de alta coesão e baixo acoplamento, né? O que é isso? Alta coesão é você ter alguma coisa que faça somente aquilo e aquilo muito bem feito. Tá? E baixo acoplamento é que ela dependa muito menos ou não dependa das outras pessoas para funcionar. Então a gente está falando de serviços, pequenas caixinhas que fazem muito bem alguma coisa. Por exemplo, uma caixinha que faz um cálculo de uma multa para um boleto de uma segunda via. O cara é especializado, ele não tem que estar dentro de uma aplicação gordona. E aí tem várias implicações sobre isso. Por exemplo, a gente consegue ter times diferentes trabalhando em serviços diferentes. Quando um cara mexe num pedaço quando um cara mexe em um microserviço, isso não afeta o outro. A gente não tem que compilar tudo junto, fazer o build, testar tudo junto. Então isso afeta diretamente, pessoal, o ciclo de desenvolvimento, né? A parte do DevOps, aí, isso influencia muito, é muito mais ágil, né? A gente está falando de algo, um estilo de arquitetura para tornar ágil o nosso desenvolvimento. E aí, a gente vai tentar o máximo aí quando a gente fala de baixo acoplamento e a gente ser independente de tecnologia. Então, eu já vi muitas empresas que o cara desenvolve um negócio em .NET, tudo tem que ser .NET. Isso mudou um pouco com a história de web services, componentes. Só que a gente chegou num nível de granularidade muito melhor agora, né? Então a gente, quanto mais possível, a gente vai tentar tornar isso aí compatível com as APIs REST. Beleza, então vamos lá, falando um pouquinho dessa história, nosso objetivo é entender por que microserviços são legais, né, pra gente. Então, mesmo que se a gente pegar uma aplicação monolítica e tentar quebrar esse cara em vários microserviços, que isso é legal, eu acabei de falar que isso é legal, a gente vai acabar pensando dessa forma, se já não estamos mais pra frente, quando a gente pega esses caras e separa, imagina que a gente pegou uma aplicação gordona aqui e a gente separou isso aí em vários microserviços que seriam containers, ou no pior caso ainda, máquinas virtuais. Para cada um desses caras aqui, desses containers, a gente ainda tem que se preocupar com alta disponibilidade, high availability. A gente tem que falar, putz, se esse cara morrer, o que eu faço? E aí, hoje em dia a gente tem ainda bem que a gente tem orquestradores de containers como o Kubernetes, para ajudar bastante nessa missão, mas eu quero mostrar para vocês aqui um outro cenário, né? Então a gente tem que se preocupar em separar um cara desse em alta disponibilidade, aí pensando em nuvem em regiões, ou não pensando em nuvem em data centers, né? Tem um data center em Curitiba, outro em Campo Magro, ou em outro bairro, não importa. A ideia é a gente se a gente pega uma aplicação monolítica e ainda pensa de um jeito tradicional, é legal, mas não tanto, né? Imaginem vocês que isso aqui ainda tem custo, né? Seja ligado na tomada lá, a Copel cobrando a gente, ou seja num provedor de nuvem. E sem falar que a gente tem gerenciamento aí para tudo isso, né? A gente acaba tendo bastante influência aí do time de operações em cima disso. Beleza, e aí a gente vai falar um pouquinho, eu vi que o André fez a pergunta, mais ou menos metade de vocês aí levantou a mão que já usavam, já conheciam serverless, né? Mas vou aproveitar e repetir um pouquinho aqui. Então o que esse cara é? Um cara que nasceu basicamente pensando em nuvem, né? A ideia é que ele seja... são processos rápidos, de curta duração,
e sem manter estado. Então, uma vez que esse cara executa, um cara novo vem uma requisição, ele não lembra nada do passado dele. Ele não sabe, não tem informações de sessões, nada disso. Existem formas de contornar isso, por exemplo, usando um Redis, alguma tecnologia de cache, mas na sua essência ele não tem nada que mantenha estado. Orientado a eventos, o que é isso? Imaginem o seguinte, a gente fala muito de IoT, né, de internet das coisas. Imaginem um termômetro e um silo, e um forno, alguma coisa. Esse cara gera um evento, e aí quando determinada temperatura acontece, um processo desses serverless, ele executa. Um pedacinho de código que a função que está na nuvem, ele executa. E aí, como é que a gente trabalha com aquela história de alta disponibilidade, escalabilidade? Isso aqui é muito legal, ele é automático. A ideia é que a gente não se preocupe, a gente simplesmente, como desenvolvedor, a gente pega o nosso pedaço de código, mande para a nuvem, e o provedor de nuvem se preocupa com isso, manter o cara vivo, manter o cara disponível, se for para uma chamada, para 10 ou para 1 milhão, como o André falou aqui, os números da Contabilizei não param de crescer, por exemplo, né? Essa é a ideia. E a cobrança é feita agora em milissegundos. Percebam o seguinte, pessoal, a gente não tem agora uma máquina, um servidor rodando o tempo todo. A gente vai ter o nosso código dormindo lá na nuvem, quando precisar ele acorda, executa e morre. Simples desse jeito. Então a gente está se preocupando muito menos aqui com infraestrutura, com aonde a nossa aplicação vai rodar. A gente simplesmente pega o código e manda para a nuvem. O legal disso tudo, pessoal, quando eu falo pega o código e manda para a nuvem, eu não estou falando pega o código de uma aplicação. Eu estou falando pega o código, imagine em Java, por exemplo, a gente vai pegar um método, fazendo com que esse método seja bastante coeso. Claro que ele seria maior, por exemplo, um cálculo de uma multa, a gente vai pegar esse método e vai mandar para a nuvem. É diferente da gente pegar uma aplicação que rodava no JBoss, no Web Service Application Server e mandar para a nuvem. Não é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando de funções. Aí por isso que o nome vem muito bem, né? Agora a gente fala de funções. Aqui um pouquinho, pessoal, para a gente entender. Isso aqui é o que a gente tem nos data centers das empresas que a gente trabalha, da universidade. Aí a gente teve um avanço para virtualização, para as máquinas virtuais. A gente fala muito agora de containers, que são bem legais também. E a gente tem um cara aqui na ponta, que é o que a gente está falando agora, que são as funções como serviço. E aí percebam o seguinte, quanto mais alto eu estou aqui, mais eu foco no negócio, não quero saber nada de rede, de log, de cabeamento, de alta disponibilidade, menos eu me preocupo com infraestrutura. Então foco no negócio, mais desenvolvimento, menos ops. Essa é a ideia. Beleza, aqui a gente tem um exemplo, só para a gente ver como isso é importante. Só que um exemplo, eu tirei do site da IBM, de uma arquitetura de uma aplicação de chatbot. Tá? E aí a gente vê que usa Slack, tem uma interface gráfica, usa um banco de dados NoSQL aqui, e a gente tem 2 serviços do Watson aqui. Esses caras, só para a gente ter uma ideia, eles são cobrados aí em centavos, sei lá, frações de centavos. Imagine se a gente tivesse que ter servidores rodando o Watson disponibilizados para a gente, né, dedicados para a gente, né, seria um custo altíssimo, né? Então, mais uma vez, só falando da ideia de você consumir alguma coisa que executa, que roda, te responde somente quando você precisa. Estou correndo um pouquinho aqui, pessoal, para dar tempo para a gente fazer a demonstração. Aqui alguns exemplos, eu peguei esses slides do site do Martin Fowler. Se vocês não conhecem esse cara, eu recomendo darem uma olhada no site. É um grande autor aí, envolvido aí na nossa área de tecnologia, desenvolvimento e arquitetura de software. Tá? E aqui o modelo tradicionalzão. Então vamos lá, o que a gente faz há um bom tempo, né? A gente tem aqui um cliente, ele faz a requisição, vem para um servidor, e aí esse cara vai no banco de dados, lá tal, uma aplicação em camadas, 3 camadas. E aí esse cara aqui é um monolítico, ele é um cara grande, gordão, pesadão, tem tudo lá dentro. Imagine o seguinte, se esse pet shop aqui, o cara lança uma propaganda na TV, no meio do intervalo ali da novela, no minuto seguinte, na hora seguinte, começa a bombar acessos e requisições para aquele site. Esse cara aqui, ele tem que crescer e tem que engordar como um todo. Se a gente pensa em um modelo como microserviços, num modelo mais serverless, a gente poderia, talvez, somente colocar escalabilidade para esses caras aqui. Ó. São pedaços, componentes lá dentro que precisam realmente responder de forma rápida. Então eu não preciso
clonar um negócio gordo várias vezes, com um footprint bem grande, consumindo memória, CPU e principalmente bastante dinheiro, sendo que eu posso focar simplesmente aqui na escalabilidade, na alta disponibilidade, na elasticidade do que eu preciso. Então, um bom exemplo de como vale a pena a gente sair desse mundo para um mundo mais voltado para microserviços. E melhor ainda, se essa caixinha verde aqui, esse microserviço, ele funcionar como um serverless, como uma função. Por quê? Porque eu não preciso ter um container rodando o tempo todo para ele, ter uma máquina virtual rodando o tempo todo para ele. A gente volta a falar daquela história de pegar a função, jogar na nuvem e ela fica disponível, ela acorda quando a gente precisa. Aqui um outro exemplo parecido, só que um exemplo de também tirei do site do Martin Fowler, para trazer para vocês. Uma aplicação para uma agência de mídia, por exemplo. Cada vez que o cara clica no site, a mensagem vem para uma fila e vai para uma aplicação que processa, essa aplicação processa a mensagem dessa fila. Imagine se a gente passa aí de milhares para milhões de usuários, mesma história, né? Essa aplicação aqui, a gente teria uma dificuldade enorme para escalar. Quando a gente fala de microserviços, olha como é simples, eu não estou escalando o resto, eu estou simplesmente escalando quem eu preciso, quem está dolorido ali naquele momento. São, nesse caso ali, os processadores de clique. Isso é baseado em um exemplo real até, pessoal. Beleza, então esse negócio de serverless é bom pra caramba, ele está falando um monte de coisa boa. E aqui tem alguns cenários onde é bom e onde não é bom. Então quando a gente pensa em microserviços, back-end para aplicações móveis, eu vi o pessoal nos Lightning Talks aí falando de aplicações Android, aplicações para dispositivos móveis. Isso aqui é muito legal para você criar uma função que responde alguma coisa, calcula uma rota de um itinerário de um ônibus, por exemplo, você consegue fazer um back-end nesse modelo. Para bots, né? Então a gente fala bastante de chatbots, de Watson. Vale a pena a gente usar um cenário desse tipo para fazer orquestração, para fazer integração, IoT. E aí, indo direto aqui, para que esse negócio não é bom? Primeiro, processos de longa duração, coisas que duram muito, né? Então, alguma coisa que você precisa ficar mastigando dados, processando, fazendo treinamento, por exemplo, para machine learning, pensando ali em Big Data, com Hadoop, com Spark, não vale a pena. A gente esquece serverless quando a gente está falando disso. Então a gente está falando, a ideia basicamente é isso, a gente, pensando como desenvolvedor, a gente pega uma função, pega essa função, manda para a nuvem e a gente vai usar ela quando precisa. Ela tem que ser rápida, ela será sem estado e normalmente ela é orientada a eventos. Por exemplo, apareceu um novo objeto no meu Object Storage, lá no S3. O que eu faço? Executo uma função aqui para responder tal coisa. Pega essa imagem e faz um reconhecimento visual na imagem. Sei lá, dá pra gente viajar em vários cenários aí. Beleza? Um assunto legal, não vai dar pra gente falar, isso aqui seria assunto para uma palestra. Mas quando a gente pensa em vocês, quando forem começar a desenvolver uma aplicação para nuvem, né? Cada vez mais isso tem acontecido, nas aplicações novas já são pensadas para nuvem. O termo que se usa é o Cloud Native para isso, né? Nativas para nuvem. Recomendo dar uma olhada nesse site aqui, 12 Factors. Então isso aqui foi feito pelo pessoal da Heroku. São 12 itens ou 12 dicas ou sugestões que a gente deve seguir quando a gente vai construir uma aplicação para a nuvem. Isso é bem interessante, pessoal. Independente da plataforma que vocês vão usar, se vão usar serverless, containers, seja lá o que for, recomendo bastante que vocês pesquisem e estudem mais um pouco sobre isso, tá? Como desenvolvedor, eu acho que todos nós deveríamos realmente entender um pouquinho disso aqui. Como você criar uma arquitetura para uma aplicação que ela possa ser escalável, ela possa rodar em multi-cloud, por exemplo, diferentes nuvens híbridas, um pedaço dentro da minha empresa, e aí se o pico subiu muito, manda para a nuvem. Como que a gente constrói uma aplicação com melhores práticas? Acho que esse era o termo que eu estava buscando. Melhores práticas para a gente conseguir trabalhar nisso. Beleza, vou pular alguns aqui para a gente ganhar tempo, pessoal. Depois eu vou compartilhar com vocês esse material. Vamos lá, isso aqui é bem legal, né? A ideia é a gente pensar a mesma transformação que um Object Storage, exemplo, S3, trouxe para a nossa área, né? A ideia de você conseguir o Dropbox, seja lá o que a gente queira chamar. Essa mesma transformação a gente está tendo aqui quando a gente fala de Function as a Service, né? Então, a gente não precisa alocar capacidade, eu não preciso falar, putz, eu quero um HD com tanto quero um espaço na rede com tanto, né? Eu simplesmente vou colocando objetos lá dentro e vou consumindo, né?
somente sou cobrado, ou eu sou atendido por requisição. Ao invés de cobrado, eu vou falar, eu sou atendido por requisição. O negócio está lá para mim, mas está meio zumbi. Quando eu preciso dele, ele vai lá e responde, né? E claro que isso tem um impacto no custo. Outro ponto importante é o seguinte: quando a gente pensa em on-premises, é o que eu tenho dentro de casa, no meu data center, né? Ligado na tomada ali da salinha do lado. On-premises, máquinas virtuais, containers e serverless, né? Então aqui a gente tem um pouco da ideia do tempo de provisionamento. Então quando a gente pensa em escalabilidade, quando eu tenho que crescer ou aumentar, putz, preciso de mais uma máquina virtual, né? A gente está falando aqui, em qualquer provedor de nuvem, a gente está falando alguma coisa de minutos, dependendo da instância, né? Do tamanho do que a gente tem. E aí quando a gente fala de containers, de Docker, é muito mais rápido. Mesmo assim, dependendo da imagem, a gente tem alguma coisa entre segundos e minutos. Aí quando a gente está falando de funções, essa taxa cai para milissegundos novamente. Beleza, por que é legal a gente estar falando disso, né? Isso aqui é bem recente, né? Tem uma empresa provém bastante pesquisa e material para quem acompanha a nuvem. E aí são os 5 principais temas que falaram sobre nuvem entre o ano passado e esse ano, né? Então o primeiro deles é serverless, né? Olha a taxa de crescimento sobre isso aqui, né? Então a gente tem containers, a gente está falando muito de Docker, de Kubernetes, mas serverless está em primeiro lugar. E aqui banco de dados como serviço, SQL e NoSQL. Então aqui a gente tem DB2, MySQL, Postgre. Beleza. O que tem no mercado? Por que esse cara está falando tanto de serverless aí, de funções? O que existe no mercado, né? O André falou um pouquinho aqui do Cloud Functions do Google. Na IBM a gente tem o IBM Cloud Functions. Tem o Lambda da AWS também. A gente tem o Azure Functions. Tem o WebStack da AuthZero. E tem outros aí. Se a gente pesquisar, existem outros aí com menos popularidade. Ou não tem nenhuma grande empresa por trás, mas existem outras opções, tá? Naturalmente, eu consigo falar melhor desse cara aqui, na empresa que eu trabalho, onde eu trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas tem uma coisa muito boa sobre isso. Por que eu vou falar mais lá do IBM Functions, né? O IBM Functions, ele foi criado pela IBM. Então é o motor de execução de funções como serviço. Ele foi criado pela IBM. E a IBM doou esse cara para a Fundação Apache. Então isso é muito legal, porque a tecnologia agora ela é aberta, pessoal. Ou seja, vocês conseguem baixar e ter uma instalação desse IBM Functions, na verdade do OpenWhisk, o nome desse cara no open source é o OpenWhisk, dentro da empresa de vocês, numa nuvem privada, não importa. A ideia é não ter lock-in com o fornecedor de nuvem. O que é o lock-in? É você ficar preso com uma tecnologia, senão depois você não sai nunca mais, né? Então, o fato da IBM ter feito isso ajuda bastante nesse sentido, né? É uma tecnologia que nasceu da IBM, a IBM disponibilizou, assim como aconteceu com o Eclipse. Eu não sei se vocês usaram, mas o Eclipse também era uma interface de desenvolvimento, nasceu na IBM, virou open source na Fundação Eclipse e popularizou. Beleza. E aí, continuando, como é que esse negócio funciona, pessoal? Aqui tem detalhes aqui dessa tecnologia. Estou correndo um pouquinho aqui por causa do tempo, mas basicamente a gente consegue trabalhar com códigos em diversas linguagens. Então tem Python, Java, Swift, JavaScript, Node, né? PHP, Go e melhor de tudo, Docker. Mas como assim melhor de tudo Docker? O melhor de tudo é o seguinte: qualquer coisa que a gente consiga encapsular dentro de um container Docker, a gente consegue fazer com que essa função como serviço chame esse cara. Então, por exemplo, semana passada eu estava trabalhando em um projeto aí para um cliente nosso, e aí esse cara precisava rodar alguma coisa que era feita em .NET Core. E aí o .NET Core agora tem suporte para Docker, a gente encapsulou esse .NET Core dentro de um Docker e manda esse Docker para a nuvem da IBM, e aí quando precisa desse cara, dá um peteleco, esse Docker acorda, executa o que a gente quer e devolve. Tudo aquilo que eu falei de rapidez, leveza, cobrado pelo tempo de execução, né, lá em milissegundos, continua valendo. Então a gente consegue usar diferentes tecnologias em relação a isso. Aqui exemplo aí de um código em JavaScript, aquilo que eu falei, vamos pegar uma função, não é uma aplicação, vou pegar uma função bem coesa, que resolve um problema, e vou mandar para a nuvem. Então a gente tem um exemplo de JavaScript, um exemplo em Python, um exemplo em Swift. Eu vi alguém falando aqui do Swift, né? O Swift é não sei se todos estão conhecem esse cara, mas é a nova linguagem da Apple.
tá, ao longo do tempo aí, já tem um tempinho, mas está substituindo massivamente o Objective-C, né, para desenvolver para iOS. E a Apple, quando criou esse cara, pensou no iOS. E aí a Apple, olha que legal, acho que em 2016, alguma coisa assim, eles fizeram uma parceria com a IBM, a Apple tornou o Swift aberto, a IBM foi lá, pegou o Swift e modificou, ou preparou, melhor dizendo, para que esse cara funcione como uma tecnologia de aplicações no back-end. Então imagine o seguinte, a gente pode pegar um desenvolvedor de aplicações para iOS, e o cara desenvolve a aplicação lá para o iPhone, bonitinha, com design e tudo mais, e um pedaço dessa aplicação que tem que rodar no servidor, o mesmo código, esse mesmo desenvolvedor, ele consegue escrever um código usando essa tecnologia Swift, e vai ficar hospedado na nuvem. Então o cara está usando a aplicação no celular, de repente ele precisa de alguma coisa do servidor ou da nuvem, dá o peteleco lá, esse cara vai na nuvem, executa o Swift e volta. Então a gente está falando de uma tecnologia comum, tanto para front-end, né, para o caso do iOS, quanto para o back-end. Eu não lembro o site, agora esqueci, mas tem aqueles sites que mostram as popularidades das linguagens ao longo do tempo. Esse Swift tem crescido demais, pessoal. Então valeu a pena a gente trazer isso para a plataforma e suportar. Aqui um exemplo de Java, e claro que cada uma dessas tecnologias que a gente está falando aqui, existem alguma série de normas que a gente deva seguir. Então, por exemplo, para uma aplicação em Java, eu tenho que fazer um import desse pacote aqui. E isso está tudo muito bem explicado na documentação, não vou conseguir abordar tudo aqui com vocês, mas é bastante simples, né? Então aqui é um exemplo, eu usei Hello World para tudo, aqui tem um Hello World em Java também. E aqui, aquilo que eu falei que é bem legal, um pedaço de código em C. Então a gente tem um método main aqui em C, uma função, e esse cara a gente encapsulou ele, compilou, né, normal, encapsulou ele dentro de um Docker, manda esse Docker para a nuvem, esse Docker fica dormindo e a gente precisa dele, usa ele quando precisa. Uma coisa legal que dá para fazer é que a gente consegue montar cadeias ou sequências de funções. Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência que usa um serverless que chama outro, que chama outro. Então eu consigo fazer combinação, mais ou menos como um Lego mesmo, né? Eu vou montando um pedacinho em cima do outro. Eu vou mostrar para vocês uma demonstração aqui que eu usei bastante essa parte de sequências. Beleza. Não vou encher vocês com código aqui, mas é o seguinte. Como que eu interajo, como que eu crio essas funções? Existe alguns truques, tem que usar alguma tecnologia da IBM? Na verdade não. O exemplo que eu tenho aqui, eu tenho o Visual Studio Code na minha máquina. Eu criei essas funções do Visual Studio na minha máquina e aí eu usei um CLI, um cara por linha de comando, e eu faço isso aqui. Esse WSK de Whisk Action, Create, e eu pego o código lá que eu criei e fiz aqui. Essa é uma forma. A outra forma, por exemplo, o próprio Visual Studio Code, ele tem um plugin para usar o OpenWhisk já. Então você consegue interagir com o cara direto da plataforma de desenvolvimento. O que eu consigo usar também? O que tem pronto? Né? Esse é um dos pilares, aí, quando a gente fala de serverless, são as integrações. Então, por exemplo, a IBM Cloud tem um conjunto de integrações com Watson, com Slack. A Amazon com a AWS tem um conjunto de integrações com S3, com Kinesis. E isso vai variando, né? O Ângelo falou um pouco lá do Azure, isso varia um pouco de fornecedor para fornecedor. Como o OpenWhisk é aberto, vocês conseguem também criar os pacotes, as integrações de vocês. Tá? Aqui tem alguns exemplos aí do que está disponível hoje. Mais do mesmo, né? Mas, por exemplo, uma das integrações é o Git. Então, imagine o seguinte, a gente pegou um código, fez um commit lá no Git, e aí esse commit, ele gerou um evento que dispara uma função, essa função faz alguma coisa. Por exemplo, essa função poderia fazer um post no Slack. Bem simples, né? Um exemplo simples de como usar isso daí. Aqui como que esse cara funciona? Então, alguma coisa dispara um evento ou uma chamada direta via uma chamada HTTP, dispara uma função, vem para esse cara, ele vai lá e busca o código, aquele código que a gente subiu para a nuvem lá que está dormindo, e aí ele pega esse código e manda executar em alguém. Aparentemente parece simples, tá? Tem um slide que a gente vê um pouco mais da arquitetura de como isso funciona. Os containers já estão pré-aquecidos, que são os pre-warmed, né? Então, eles ficam para que tenha um tempo de resposta rápido, então tudo é muito rápido mesmo, pessoal.
Aqui é o mesmo desenho com mais detalhes, eu estou correndo aqui porque faltam 5 minutos. Tá. Ferramentas, né? Como é que eu consigo usar esse negócio? Então dá pra gente usar o CLI, a gente acabou de ver alguns exemplos, consigo usar o Visual VS Code, consigo usar um cara chamado Node-RED, bem legal também para desenvolver aplicações de modo gráfico. Esse cara está crescendo demais, pessoal, muito louco. Eu recomendo vocês darem uma fuçada nesse cara, Node-RED, é isso aqui. E aí existem, Node-RED, se a gente instalando esse pacote aqui com NPM, no Node-RED, a gente vai ter caixinhas dessa aqui que faz com que a gente chame funções na nuvem, no IBM Functions. Beleza. Existe um cara, rapidão, eu estou correndo muito agora. Existe um cara chamado Serverless Framework, é um framework aberto. Está aqui a URL. E esse cara é uma forma de você trabalhar com o Serverless, com Function as a Service, de uma forma mais transparente. Então você escreve uma vez só e esse cara é capaz de provisionar para diferentes provedores de nuvem. Então tem AWS, Google, Microsoft, IBM e tem outras ali também, não listei aqui. Beleza? Então esse é um cara bem legal, acaba sendo, a gente se abstrai dos detalhes de tecnologia de cada provedor de nuvem. Aqui a parte interna desse cara. Então, minha ideia era explicar para vocês melhor aqui, dar uma ideia de arquitetura. Esse Kafka o Kafka é um cara para trabalhar com mensagens, né? Fila de mensagens, os containers, o CouchDB e o Consul, que é um cara para fazer Service Discovery, integração entre serviços. Mas no final de tudo, ó, se vocês baixarem e instalarem esse OpenWhisk, a gente vai ter um Nginx lá recebendo os requests. Então, depois eu consigo explicar para vocês, e também vocês têm meu contato, pessoal, se a gente precisar discutir isso aqui, fiquem à vontade. Beleza, vou fazer o seguinte, ó. Esse cara, na nuvem da IBM Cloud, vocês conseguem usar, tem uma camada gratuita, se não me engano são 5 milhões de mensagens por mês, alguma coisa assim, então tem bastante coisa para vocês brincarem, experimentarem. Já tem o gerenciador de API. Eu vou fazer o seguinte, ó, quero mostrar duas coisas. Vou fazer uma demonstração, tenho poucos minutos, vamos lá. Vou mostrar para vocês, pessoal, algumas funções que a gente fez com o IBM Functions. Essa aqui é a cara da nuvem da IBM. Então tem um monte de coisa. Serviços tem Hadoop, tem Object Storage, tem a parte de Watson embaixo, né, que está bem popular, é muito legal quando a gente fala de inteligência artificial. Mas a gente vou mostrar rapidinho para vocês aqui a parte do IBM Functions, né? Então, aquelas funções principais lá que eu falei para vocês são esses caras aqui que são as ações. Eu vou pegar, percebam que esse ícone aqui é diferente desse cara aqui. Eu vou pegar esse cara aqui que é uma cadeia, uma sequência de ações combinadas. Caramba, hein? Não precisava disso agora. Rapidão, pessoal. Ao vivo, né? Quem sabe eu vou ver. Só falta alguém mandar um erro pra mim agora, né? Bom, enquanto carrega eu vou explicando pra vocês. A ideia é a seguinte, essa sequência de combinações de funções, agora vai. Ela envolve, eu estou chamando 5 funções aqui. Uma que chama location to let long. O que esse cara é? É um código escrito em JavaScript que ele usa a API do Google, a gente passa um endereço, ele vai lá e devolve a latitude e longitude. Beleza. Aí aqui está o finalzinho ali, ó, a gente está usando promises aqui, mas ele devolve a latitude e longitude. Aí na sequência, a gente vai pegar a latitude e longitude, usa uma API do Weather Channel, que é uma empresa que a IBM comprou também, que faz previsão do tempo, forecast, esse tipo de coisa. A gente usa esse cara e aí ele devolve qual que é a previsão do tempo. O tempo chuvoso, ensolarado, alguma coisa desse tipo. Aí na sequência, imagine que isso está acontecendo. Eu chamei uma vez, dei um peteleco lá, ele foi chamando cada um desses caras.
tá vindo em inglês. Aí eu estou chamando um serviço do Watson aqui, que é o Translator. Ele traduz do inglês para o português. Aí depois eu estou chamando... Esse cara é uma gambiarrinha que eu fiz aqui, um utilitáriozinho para converter o nome do parâmetro. E por último, a gente chama um webhook, que ele posta uma mensagem no Slack. E aí, vamos lá, quem sabe faz ao vivo, vamos ver se não vai falhar, né? Eu estou aqui no Slack. Eu vou escrever weather. É a palavra-chave que eu configurei no Slack. Santos. Deu certo, hein? E aí tudo aquilo aconteceu e ele postou a mensagem aqui no Slack, né? Então isso é um exemplo daquilo que a gente usou. Se ninguém mais pedir essa previsão do tempo por 5 dias, nada vai acontecer e nada será cobrado, mas o código está lá funcionando. Beleza? Por último, tem mais 2 minutos? Rapidão, hein? Tempo. Agora não sei onde está. Vocês estão me deixando nervoso. Não sei onde está. Pessoal, isso aqui é um exemplo de uma aplicação. Tem o código inteirinho dela no GitHub também. Isso aqui a gente está pegando um vídeo MP4, faz o upload, esse cara vai cair num banco de dados NoSQL que está na nuvem da IBM, e aí esse banco de dados NoSQL, ele chama, tem um evento de que alguma coisa foi gravada, ele chama uma função do IBM Cloud Functions, aí esse cara ele pega esse vídeo, ele fatia, na verdade ele chama um Docker que tem aquele utilitário FFmpeg, ele fatia em diversos JPEGs, e aí ele pega cada um desses JPEGs e manda para um serviço do Watson, que a gente chama de Visual Recognition, bem parecido com aquilo que o Ângelo mostrou aqui. E aí ele identifica quem está na imagem, sobre o que é aquela imagem, se tem um carro, se tem uma ponte, alguma coisa assim. E aí, eu esqueci de falar isso, em paralelo ele separa o áudio do vídeo e manda para um serviço do Watson que chama Speech to Text. Então basicamente ele está pegando toda a legenda do que está sendo conversado no vídeo e está mostrando. Então já está pronto isso, está processado. Então está aqui, ó, ele tá identificando quem que ele achou. Aqui é um overview do vídeo inteiro, quem que ele achou no vídeo, do que esse vídeo está falando. É um vídeo sobre os caras estão com um barco navegando. E aí para cada imagem dessa, ele diz o que ele reconheceu. Aí a gente poderia olhar detalhes aqui. E aqui no final, se esse vídeo é um vídeo, tem algum sentimento de alegria, de tristeza, se é um vídeo triste ou não é. E no final tem toda a parte de legenda, o que foi discutido no filme. Então, usando serviços de IBM Cloud, muito disso aqui está usando... Eu gostaria muito de ter mais tempo para mostrar para vocês a arquitetura, mas está usando IBM Cloud Functions ou OpenWhisk, poderia usar qualquer outra tecnologia. Beleza, pessoal. Então... acabei. Obrigado. Já recebi a mensagem aqui que é sem perguntas. Peço desculpas aí pro William pelo atraso. Eu me empolguei com o assunto aí. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção.